Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Shellen Galdino, eu sou assistente social, sou professora aqui do Serviço Social para Concursos e esse é um vídeo de fundamental importância. Hoje eu vou falar com você sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, e como está a situação dele atual. Recapitulando, o BPC é um benefício de prestação continuada que está previsto na nossa Constituição Federal e que é melhor detalhado na nossa Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.743, e é um benefício permanente, avaliado a cada 2 anos, destinados para aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência incapacitante ou para pessoas idosas acima de 65 anos, desde que não consigam prover as suas necessidades ou de tê-las providas pelas suas famílias. Pois bem, acontece que há muitos anos se questiona uma coisa que a Lei Orgânica da Assistência Social traz, que é o critério para ser elegível para acessar o BPC. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela traz o seguinte: é elegível para acessar o BPC aquela pessoa que possui até 1/4 do salário mínimo per capita. Há muitos anos se vem debatendo a constitucionalidade, certo, desse critério de renda trazido pela LOAS. Isso já foi levado várias vezes para o Supremo Tribunal Federal, que em alguns momentos declarou esse critério de renda inconstitucional, inclusive levando a uma certa judicialização do benefício de prestação continuada. Então o STF há muito tempo vem considerando inconstitucional esse critério de até 1/4 do salário mínimo, porque ele não avalia, as desigualdades regionais, as condições reais dessas famílias. Muita coisa mudou também desde 1993, a gente passou por várias mudanças em mais desses 25 anos que nos afastam de 1993 até 2020, o que valeria, de certo modo, a obsolescência desse 1/4 do salário mínimo per capita. Há muitos anos se vem debatendo a constitucionalidade, certo, desse critério de renda trazido pela LOAS. Isso já foi levado várias vezes para o Supremo Tribunal Federal, que em alguns momentos declarou esse critério de renda inconstitucional, inclusive levando a uma certa judicialização do benefício de prestação continuada. Há muitos anos também corria no nosso Congresso Nacional, principalmente no Senado, um projeto de lei que visava ampliar esse critério de renda de 1/4 do salário mínimo per capita para 1/2 do salário mínimo per capita, ou seja, iria possibilitar que mais pessoas pudessem acessar esse benefício de prestação continuada. Assim ocorreu até que o Senado, em 2020, aprovou um projeto de lei que se transformou na Lei 13.981 de 2020, que ampliou esse critério de renda de 1/4 para 1/2 do salário mínimo. Esse projeto ele foi encaminhado para veto ou sanção presidencial. O que ocorreu? O presidente ele vetou completamente essa lei e quando isso ocorre, a lei ela volta para o Congresso. O Congresso rejeitou o veto presidencial e decidiu continuar com a lei. Então, no dia 11 de março de 2020, o Congresso rejeitou esse veto presidencial e decidiu permanecer com a Lei 13.981, que ampliava o critério de acesso ao BPC. Contudo, assim que essa lei foi promulgada, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela entrou com um processo, tanto no Tribunal de Contas da União quanto no Supremo Tribunal Federal, para declarar essa lei, digamos assim, uma lei ilegal. O pedido do Advogado-Geral da União foi um pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que foi transformada hoje, ela se configura numa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Quais foram os argumentos do governo para dizer que essa lei que ampliava o critério do BPC era, afinal, ilegal? Eles usaram 2 argumentos. Argumentos primeiro:
a lei ela não anunciou o respectivo fonte de custeio, ou seja, ela acabou ferindo, segundo os argumentos da Advocacia Geral da União, o artigo 37 da Constituição Federal, que vai trazer aqueles princípios do LIMP, né? Principalmente o da eficácia que foi ferido nesse processo. E também feriu o artigo 195 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal e das seguintes contribuições sociais, aquelas que são listadas lá, né, aos devidos impostos, tributação, lotérica, enfim. Mas também esse artigo 195, ele traz precisamente no seu parágrafo 5º que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser majorado, criado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Um outro argumento utilizado pelo governo foi que não foi colocado junto a essa lei, a esse projeto de lei, um estudo dos impactos orçamentários e financeiros, o que feria a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, e somado a tudo isso, o governo também usou como argumento a situação de calamidade pública que vive o nosso país, que está, digamos assim, necessitando gastos extras por parte da União. E que, portanto, está criando novas despesas, impactando todo o nosso equilíbrio fiscal e orçamentário. Não bastasse essa lei 13.981, foi aprovada uma outra lei, a 13.982 de 2020, que cria o auxílio financeiro emergencial para tempos de calamidade. Sendo que essa lei, muita gente pensa que ela só traz o auxílio emergencial financeiro, mas ela traz muitas coisas sobre o BPC. Ela trouxe nessa lei o seguinte, né? Ela na verdade criou uma brecha. Ela falou que durante esse ano de 2020 até 31 de dezembro de 2020 valeria o critério de 1/4 do salário mínimo per capita para tornar a pessoa elegível ao BPC, mas que a partir de 1º de janeiro de 2021 valeria a questão do 1/2 do salário mínimo per capita. O que acontece? Ele ainda trazia, contudo, ainda traz na verdade, porque não foi vetado, que situações que se julgar necessária e houver real necessidade, principalmente para pessoas com deficiência e pessoas idosas em situação mais agravada financeiras. E eles estabeleceram lá uma série de critérios a ser avaliadas, tá? Que tá no nosso vídeo aqui no YouTube, que eu falo sobre a lei 13.982. Se você quiser ver mais detalhes, confira esse vídeo, certo? Ele fala que em alguns casos poderá ser antecipado o critério de até 1/2 do salário mínimo per capita para essas situações por causa da calamidade de saúde pública que vive o Brasil. E qual o entendimento do STF? Em casos de benefícios que envolvam a calamidade pública, certo? Benefícios emergenciais, não precisa ter fonte de custeio. Mas no caso do BPC, da mudança de 1/2 do salário mínimo, é necessário sim ter a fonte de custeio, um relatório de impactos orçamentários e financeiros trienal. Portanto, não teria problema com a questão emergencial do BPC, o problema seria os impactos permanentes que traria essa ampliação de acesso até 1/2 do salário mínimo. Aí o que acontece? Com a lei 13.982, a LOAS mudou em poucos dias. Eu vou colocar aí para vocês verem agora nesse quadro a sucessão de alterações legislativas da LOAS. A gente vê como ela estava antes no artigo 20. Pode ver lá no parágrafo 3º que ela trazia o seguinte: renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, até 1/4 do salário mínimo. Com a lei 13.981, esse parágrafo 3º ele passou a valer com a seguinte redação: renda mensal per capita seja inferior a 1/2 do salário mínimo. Mas, com a lei 13.982, o que aconteceu? Ela estava prevendo lá, a posteriori, que teria esse prazo, né? Até 31 de dezembro de 2020 seria 1/4 e a partir de 1º de janeiro de 2021 seria 1/2. Sendo que o presidente
presidente Bolsonaro, ele vetou esse inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 20, mas ainda está valendo esse primeiro, igual ou superior a 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. E aí, segundo uma decisão do STF, uma decisão que foi monocrática, eu vou colocar aqui o link para vocês acompanharem todo o parecer completo do ministro do STF, o Gilmar Mendes, que ele vai dizer que nesses casos, porque não foi indicado a fonte de custeio, né, para esse impacto orçamentário e financeiro que vai se ter com a ampliação do BPC e também por não ter tido esse relatório de impacto trienal, a eficácia dessa lei 13.981 ela foi suspensa. Mas ela tem uma suspensão temporária até que o legislador, ele, digamos assim, supra esse erro, ele corrija esse erro. Então, ele está suspendendo parcialmente a lei, ele não está suspendendo o mérito da lei. Eu acredito que o STF, segundo o parecer, ele parte do entendimento que é necessário uma ampliação dos critérios de elegibilidade do BPC para um meio. É importante, isso é benéfico para a nação brasileira, mas ele pede uma correção, certo, do Congresso Nacional que majore, faça uma análise dos impactos orçamentários e financeiros e que coloque a respectiva fonte de custeio, ou seja, ela está suspensa a eficácia até correção desses erros legislativos. Então, até o Congresso indicar a fonte de custeio, essa lei que amplia o BPC está suspensa. Mas além de pedir a fonte de custeio, o STF também diz: olha, Congresso Nacional, também quero um relatório de impacto orçamentário e financeiro. Por quê? Porque a gente está na vigência da emenda constitucional 95/2016 e congela os gastos, né, tentando retomar, né, o nosso equilíbrio fiscal. Então, vou ler resumidamente a decisão do STF. Olha o que ele fala: concedo em parte a medida cautelar postulada. Olha, concedo em parte, então não está totalmente anulada. Há de referendo do plenário apenas para suspender a eficácia desse artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, né, que iria ampliar os critérios, enquanto não sobrevier a implantação de todas as condições previstas. Então, gente, em resumo, é o seguinte: o STF suspendeu temporariamente a eficácia da ampliação de acesso ao benefício de prestação continuada, até que o Congresso Nacional faça o que ele solicitou, que é indicar a fonte de custeio e também elaborar um relatório de impacto orçamentários e financeiros. Vamos ficar no aguardo, vamos ficar também vigilantes, porque essa medida ela vai trazer mudanças muito positivas para aquelas pessoas idosas e com deficiência, tá bom? Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal.